vou chamar a atenção de vocês para dois artigos nos jornais de hoje, mais especificamente na Folha de São Paulo. É que um deles mostra uma realidade que a gente tem insistido em falar aqui, sobre as redes sociais, sobre a inteligência artificial, sobre o mundo que está nascendo já há 20 anos de conluio, não é, entre a financeirização e as big techs, a inteligência artificial. Isso é uma parte. Tem um artigo aqui do Financial Times, traduzido pela Folha, que é excelente para vocês notarem o que nós temos falado aqui. E o outro artigo é para que vocês notem também como que é miúda a cabeça de certos intelectuais, né, que apareceram para escrever nos jornais hoje em dia, umas coisinhas miúdas, pequenas, de gente que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz porque vive num mundinho, né? E é por este que eu vou começar, por um artigo o professor Baiano. Você né, eu já comentei aqui o artigo dele, né? O professor Baiano. O professor Baiano, o Wilson Gomes, né? Ele tem umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, como é que uma pessoa pode ficar neste mundinho, né? Ele adora dar lições. Ele dá lições para o Lula, para o governo. Ele é o social-democrata. Eu sou um social-democrata. Né? E ele dá lições para o Lula. É o sabichão. Só que ele escreve uma página inteira e sabe apenas condenar o governo Lula, mas não sabe dar uma opinião produtiva. É interessante, né, esse tipo de sabichão. O professor Baiano, o Wilson. O Wilson vai, o Wilson vem, né? Lembra daquilo? Tá aí. Ele diz, neste artigo dele, eu vou até falar o título para vocês, né? Olha o título da coisa. Comunicação em crise e o jogo que o governo ainda não aprendeu. Vai ser o próximo presidente, né? Porque ele sabe mais que o Lula, sabe mais que tudo. Precisa, né? O governo não aprendeu. Ele tem a solução, mas não diz, né? Porque não tem nada que dizer. Ele está querendo aqui, mais uma vez, dizer que o governo não conseguiu explicar o Pix, a mentira do Pix. Porque o governo não captou, não está captando o que rola na sociedade. As desconfianças da sociedade em relação a certos assuntos do governo. Não é interessante isso? Não passa pela cabeça dele, ele não consegue entender o que é a mentira boa e a mentira ruim. Ele não consegue entender que a direita chutou no que viu e acertou no que não viu. Eles fizeram uma boa mentira. E que não tinha como o governo antecipar qualquer coisa, como no futuro também não vai ter. O Haddad foi claro sobre isso, e eu concordo com o Haddad nesse sentido. Não tem como fazer todas as previsões sobre onde é que se vai mentir.
claro que você pode saber onde que está o lugar onde pode nascer a mentira boa, aquela que tem perna longa em vez de perna curta e que realmente arrebenta o adversário. Mas prever quando ela vai acontecer e ter medidas de resposta para ela é simplesmente impossível, gente. O mentiroso sai na frente porque ele tem a iniciativa de mentir. O defensor sai atrás, corre atrás do prejuízo. Se o defensor tiver uma sociedade educada, mais inteligente, atinente, sabendo como é que funciona a maquinaria da internet, tendo noção da acoplagem entre o capitalismo financeiro e a internet, esta população, ela consegue, quando vem a resposta a respeito da mentira, ela consegue se integrar e absorver qual é a comunicação correta. Mas se ela é uma população com baixa escolaridade, colocada sob o medo, sempre acostumada a tratar as coisas de maneira do senso comum, ela vai reagir ao governo explicando de maneira mais lenta. Então não há o que fazer, gente, a não ser grandes processos de educação popular, como nós fazemos aqui no canal. Então, meu amigo, para você entender esta máquina, que eu digo máquina, não é o celular, não são os algoritmos, eles são parte da máquina. O capitalismo é uma máquina. A subjetividade maquínica não é uma subjetividade montada por uma máquina no sentido restrito da palavra. É uma subjetividade construída a partir deste desejo do capital sempre crescer e que é maquinal por ser automático. Então, o algoritmo é a melhor expressão que o capital conseguiu para passar na frente da mercadoria e poder fazer com que o mundo financeiro e os produtos imateriais sejam a coqueluche do capitalismo atual. Você não vai vender carro, você vai vender o financiamento do carro com uma propaganda interessante sobre o carro e uma série de conhecimentos, portanto, mercadorias imateriais, que vêm acopladas a este carro. Como, por exemplo, você poder lidar com um carro eletrônico e poder lidar com ele ligado à internet e poder sonhar e entender novos sonhos. O carro, portanto, se acopla a um maquinário que é o financiamento dele, de onde que dá o lucro, e não mais da própria venda dele. É o financiamento que dá o dinheiro. E todo um sonho diferente a respeito de tecnologia, de viagens, de liberdade, de potência do motor, ligado a aspirações imateriais. Então, se você tem a inteligência artificial criando imagens a respeito dos benefícios desse carro, e este carro financiado, você tem a indústria atual, onde o capitalismo financeiro se associa à inteligência artificial e aos mecanismos da própria internet de localizar você, despertar aspirações e entregar a imagem deste carro junto com os sonhos dele para você.
É assim que trabalha a nova indústria. Ela trabalha com este acoplamento. De modo que a inteligência artificial cria sonhos, dá imagens para esses sonhos, localiza quem está interessado nesses sonhos, financia e faz com que o dinheiro para o capital aumentar não venha do próprio produto material chamado carro, mas de todo este arcabouço imaterial e do próprio financiamento para vir o dinheiro. Então, este é um novo capitalismo. É um capitalismo que estava prognosticado para vingar, só que ele tomou um up através da rede de computadores, agora da inteligência artificial e dos grandes centros de financiarização. Virou outra coisa. Portanto, gente, se você tem que entender o capital como um operador semiótico. O que é o capital como operador semiótico? É o capital querendo crescer e, para tal, ele ressignifica toda a sociedade. Ele dá valores, ele dá direções, ele dá novos produtos e novas aspirações. Então ele põe uma nova semiótica, ele põe novos símbolos e novos significados. Ele infla de símbolos que não têm correspondência a tantos significados. Portanto, ele diminui a semântica e aumenta a semiótica. Esse semiocapitalismo que ressignifica o mundo, este capital que é um operador semiótico, ele dá a este mundo que, se você não lê, não estuda sobre isso, você não o entende. De modo que você não fica antenado para o que é que vem como fake news e o que é que não é fake news. A população fica mais antenada em relação ao que ela precisa saber e o que ela não precisa mais saber. Então, todo o trabalho do nosso canal, daí, né, publicação deste tipo, né, subjetividade maquínica que você tem que pegar, ou introdução à financiarização que você tem que pegar, ou o próprio semiocapitalismo que você tem que pegar. Isso é o trabalho do canal. Essa é a resposta que a gente pode dar para as fake news políticas que têm mais poder de atemorizar a população e de convencer. Fora isso, não tem mágica. Não tem uma medida do governo, uma resposta do governo, um Sidônio maravilhoso, um marqueteiro fantástico, um aparato de responder a fake news imediatamente. Não tem isso, gente. Isso seria ter bola de cristal e capacidade de se antecipar, que não é possível. E também não é possível a censura. Porque a censura não é democrática, e mesmo que fosse e mesmo que optasse por uma não democracia, né, ela não é possível até pelo próprio mecanismo da inteligência artificial e da maneira como nós estamos integrados a isso. Então, quando esse cara começa, esse Wilson Gomes, o professor baiano, começa a recriminar o governo porque o governo não respondeu rapidamente, ele mostra que ele não está entendendo nada. Ele está achando que eu conto uma mentira e precisa ter alguém que responda rapidamente no governo explicando as coisas. Se eu contar uma boa mentira, eu só tenho um antídoto à boa mentira. A pessoa que é bem educada e que não está sob temor nenhum. Esta do Pix foi uma boa mentira porque os brasileiros não estão educados. O próprio governo, quando fala do trabalho, não entende como é que está o trabalho atualmente. A Fundação Perseu Abramo foi fazer um seminário sobre o novo mundo do trabalho e desconhece o semiocapitalismo.
Como é que pode? Não pode. Mas o professor Baiano pensa que é uma questão de mentira e de resposta. Uma capacidade de explicação do governo. Nem que o Lula fosse em rede nacional, ficasse 1 hora explicando, ele não revertia este quadro na velocidade necessária para não sofrer um revés, por exemplo, se a mentira fosse em outubro de 2026. Perdi a eleição. Essas pessoas, é interessante porque esse cara é professor, ele é o professor Baiano, ele está na universidade e ele não entendeu ainda o papel da educação. Na verdade, eles não acreditam na educação, esses professores. Eles acham que tem que ter resposta mágica, eles não acreditam que a única resposta é você ter uma população mais educada a respeito do cotidiano. Não tem outra saída. Por isso a gente faz uma esquerda reflexiva. E por isso nós aqui temos às vezes condições de falar coisas que as pessoas não estão pensando, simplesmente porque a gente estuda. Então agora eu vou para o outro lado. Para o lado da notícia que mostra como nós estávamos expondo a questão do Zuckerberg e as redes sociais. Que muito provavelmente o professor Baiano deve ser daqueles que acha que o Zuckerberg cedeu ao governo Trump, virou um neonazista. Todo mundo virou neonazista então, né? Porque todos os caras das Big Techs estão apoiando o governo Trump. Então todo mundo virou neonazista, de um dia para o outro. Só que o Financial Times faz a mesma exposição que nós falávamos aqui. Porque ele simplesmente mostra o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Não tem nada de nenhum grande segredo, nenhum grande milagre. Agora vamos passar para a outra notícia. Aqui, ó. Do Financial Times, traduzido pela Folha. Trump anuncia investimento de até 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. Não é investimento do Estado, é investimento privado das próprias companhias. Mas por que é ele que anuncia? Porque vai ser canalizado a partir de iniciativas do Estado, que precisa criar leis para facilitar esses investimentos e fazer a construção, né, através do Estado, junto com as companhias privadas, do aparato de infraestrutura que é necessário para você ter a inteligência artificial americana despontando pelo mundo. E é por isso que as pessoas apoiaram os donos das Big Techs. Só é o que nós falávamos. Olha aqui, ó. Olha aqui. A Open, né, de inteligência artificial, a SoftBank, aqui tem dezenas delas, né? Junto com os seus CEOs. Inclusive com o Sam Altman, famoso CEO. Tá aqui, ó. Eles estão planejando uma joint venture para uma joint venture baseada no Texas para a Stargate. O que é a Stargate? A Stargate é, né, um fundo enorme para a construção dessa infraestrutura energética, para poder sustentar supercomputadores. É isso. Se você falar para mim que na base disso você vai ter mais empregos, melhores salários, vai integrar
uma parte da classe média que é eleitora do Trump em serviços, eu concordo. Isso pode ser uma resposta para o eleitorado do Trump. Mas não é a resposta que o eleitorado está esperando, porque o que o eleitorado está esperando é um apoio à velha indústria na qual ele trabalhava ou trabalha. A indústria poluidora, que não é de tecnologia de ponta, chamada poluidora, porque tecnologia de ponta também é poluidora, né? Mas é que o governo democrata estava pondo cerceamentos de tudo quanto é lado em relação à inteligência artificial por conta de uma visão do governo democrata de que é preciso dinheiro para planos sociais, para diminuir a pobreza, e é preciso conter a inteligência artificial através de regras, porque ela é simplesmente o olho cego do capital, que também é cego. Então é uma tentativa de fazer com que a inteligência natural tenha um certo controle sobre a inteligência artificial. Mas isto faz com que os negócios não andem. Daí, aqui, ó. Aqui. Todos eles falando. A Stargate visa aumentar a capacidade de treinar e executar novos modelos de inteligência artificial. Inicialmente construirá um projeto de centro de dados, porque precisa da total liberdade. Centro de dados no Texas antes de se expandir para outros estados. Outros investidores e parceiros tecnológicos também devem aos poucos se juntar ao projeto. O rápido desenvolvimento do sistema de inteligência artificial nos últimos 2 anos tem pressionado a infraestrutura americana, com os centros de dados surgindo como um gargalo particular. Não tem energia, não tem centro de dados suficiente para alimentar a inteligência artificial. Então precisa de um grande investimento nisso. Modelos de ponta como o ChatGPT, o Gemini do Google, os chatbots da Claude e da Anthropic exigem enormes quantidades de dados e poder computacional para serem treinados e operados. Neste início de mês, Hussain Sayani, presidente da desenvolvedora imobiliária Damac, com sede em Dubai, anunciou planos de investir pelo menos 20 bilhões de dólares em centro de dados nos Estados Unidos. E ele anunciou isso numa reunião com o Trump no seu resort Mar-a-Lago, na Flórida. Tudo isso para que os Estados Unidos, e aí vem não perca a corrida para a China em termos de inteligência artificial. Em outras palavras, os dois grandes capitalismos do mundo não funcionam mais em termos de imperialismo, mas funcionam dentro do império. O império o que é? O capital querendo crescer e facilitando o crescimento de uma inteligência artificial desregrada da inteligência natural. É a libertação de Frankenstein. Deixem Frankenstein caminhar sozinho, contanto que a gente possa acumular dinheiro, dinheiro e dinheiro através desses novas mercadorias, que é a mercadoria chamada dado, informação e materialidade. Tá tudo aqui no semicapitalismo. A democracia vai sobreviver a isso? Ora, nós não sabemos nem se a inteligência natural vai sobreviver a isso.
E medidas, às vezes consideradas formiguinha na terra, às vezes pode dar resultado. Uma juventude sem celular talvez tenha resistências maiores. Por isso a retirada do celular na escola, aqui no Brasil, no Lula, é uma boa medida. É uma boa medida. E talvez seja uma medida muito melhor do que qualquer outra tentativa de resposta a futuros fake news. Se é que a gente pode falar em fake news. Porque esse conceito vai simplesmente desaparecer. O conceito de pós-verdade é justamente o desaparecimento do conceito de fake news. E era exatamente isso que nós estávamos falando, gente. E percebam como o professor Baiano e outros professores só sabem encher o saco do governo, não tem solução para nada e não confiam no poder da educação. Que se confiasse, estariam percebendo que esta medida do Lula de tirar o celular da sala da aula é a única resposta que ele pode dar a todo o problema. Nós temos que ter uma população que pense de maneira diferente do que a inteligência artificial está empurrando o mundo para pensar. Que é o automatismo exacerbado, como diz o Franco Berardi, um sociólogo e filósofo italiano. Como que vai ser a cabeça dessas crianças que estão aprendendo mais palavras com a máquina do que com a mãe? Bom, eu só vou dizer uma coisa para você. A minha neta ficou com um diagnóstico quase de autismo. Quase que dão o diagnóstico dela de autismo. Foi só tirar o celular e pronto. Ela recuperou a inteligência normal e é brilhante hoje. Vocês estão conseguindo sacar o que está acontecendo? Ou vocês estão como o professor Baiano? Se vocês continuarem como o professor Baiano, vocês vão ficar todos igual o Eduardo Bananinha, indo para a festa que não foi convidado. Daqui a pouco a gente volta.